Quem está feliz com Jesus? Amém. Irmãos, eu creio que eu estou diante de um público, né? Dependendo do culto, muda um pouco. De um público composto de pessoas que gostam de Jesus. Quem gosta de Jesus? Eu gosto de Jesus. Outros até simpatizam com Jesus, né? Outros seguem Jesus, ou pelo menos querem seguir Jesus, né? Tenta. Talvez um ou outro esteja aqui do tipo assim, ok, beleza, vamos ver o que vai rolar aí. Vamos ver vamos ver qual é a de Jesus aí, desses crentes, né? Mas o fato é que todos vocês estão aqui agora me ouvindo, e se você levantar isso aí vai ficar feio para você. Você tem que me ouvir, me aguentar e me amar ainda por cima. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir amém, pastor? Eu vou amá-lo. Fala aí, eu vou amá-lo, amor de Jesus. Amo-aloei. Mas existe, você está aqui, tá? Então agora, se você sair, fica feio. Então existe uma situação, irmãos, que talvez muito raramente alguém não passou por isso. Eu acho quase impossível. Mas o fato é que se você não está passando, ou vai passar, ou já passou, pelo processo, que eu gosto de falar, que é tirar óleo da azeitona, do caroço. Estava conversando com o pastor Sabá ontem, e até, fica no meu pé, Michel, hoje eu mandei um link, um meme, de um gatinho fazendo assim no pé do cara, para ele, só para te lembrar que eu estou no teu pé, falando sobre como treinar liderança, como você treina pastores, que substituem pastores. Aí ele falou assim, Michel, meu querido, lá em Boa Vista, quando o Senhor me chamou para transicionar a igreja, o pastor Lima entrou no bope. Enquanto ele não chegou para mim de joelho chorando, falou assim, eu não dou conta. Enquanto eu não falei assim, pede para sair porque você não aguenta. Enquanto não chegar nesse ponto, o cara não está pronto. Aí eu falei, ei, Alex e Thaís estão fritos comigo. Se eu já estava assim com eles, agora que o pastor Sabá falando para dar-lhe, meu amigo, agora que estão fritos. Fala óleo. O óleo, irmão, ele só sai da prensa. Amém? Vocês estão com medo, não é ficar com medo, calma. Fique tranquilo, é a palavra de fé, irmão, tá? De fé. Qual situação que você ou não passou, ou vai passar nesse processo de amadurecimento da fé? Qual que é? E assim, irmão, já vou te avisando. Eu já passei. Vai voltar. É cíclico. Tá? Não é um aplicativo que você baixa e tudo. Até aplicativo tem atualização. Sabe qual a pergunta? Quem sou eu na fila do pão? Cara, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Quem sou eu? Aí você todo crentão, né, pode dizer assim, eu sou filho, eu sou embaixador, eu sou herdeiro, aleluia. Tá tudo certo, glória a Deus, você é isso mesmo. Tá tudo certo. Ainda que muitas vezes você não se comporta como tal, mas ok? Ok. Mas mesmo assim, tu passou, está passando, ou vai passar por essas crises. Quem sou eu? Pastor, eu acho que eu não passei. Se você fizer uma forcinha lá na tua adolescência, seus 10, 11 para frente ali, você começou a ter umas crises de identidade. Pelo menos ali você passou. Isso me coloca, né, sabendo que nós estamos com esse cenário montado, numa pressão interessante, porque nós temos níveis diferentes de interesse por Jesus aqui na plateia, diferentes níveis de compromisso com Jesus, diferentes tipos de níveis de comprometimento com Jesus. Eu vou te falar, talvez você não saiba, muita gente já sabe.
Mas eu vou te falar a diferença de compromisso e comprometimento. O inglês, né? Eu amo isso aí. O inglês tem um costume. O inglês, eu acho que é americano também, né, Fábio? Eu sei que morou muitos anos lá, sabe? O café da manhã deles, o que é? Bacon e ovos. Ovos e bacon. Coisa boa, né? Porque na cultura inglesa eles não têm costume do almoço. Eu acho que tem aqueles rango do almoço, né? Não, lá é um lanchinho de 30 minutinhos. Então a principal refeição é de manhã. E à noite no dinner, no jantar. É comida mesmo, é um prato, né? Nesse café da manhã, tem duas pessoas aí, compromissadas nesse café. Tem dois seres compromissados aí. Ovo e bacon. Quem são os dois bichos que são compromissados com esse café? Fala aí. A galinha e o porco. Mas só um está comprometido. Quem? Por quê? Porque ele tem que morrer. Para dar o bacon. A panceta. Né? Então temos níveis diferentes de compromisso, comprometimento com Jesus, diferentes níveis de intimidade com Jesus. Então eu fico nessa pressão legal e boa que eu gosto, de trazer para todos algo no mesmo nível de revelação, mas puxando todo mundo para cima. Fala para quem está perto de você assim, essa técnica é muito boa, coisa de pastor, quando o cara faz uma postura, fala para o irmão do seu lado. Fala assim, seu nível vai subir hoje. Vamos assim, cara de neopentecostal, fala, cheio, seu nível, terra, vai subir, muito hoje. Isso, tem que ter isso, tem que ter, né, tem que ter esses mistérios. Agora a igreja da parede preta fala assim, mano, vamos virar adultinho. Isso, é nós agora. Vamos virar adultinho, amém? Então eu devo ministrar algo que te traga a todos vocês um entendimento comum, até para aqueles que acham que tem um unçãomômetro dentro de si. Eu estou sentado aqui julgando, ver se tem unção essa palavra, ou para aqueles que acham que o ISO celestial está em suas mãos. Né? Vamos ver se essa palavra, o ISO do céu, eu estou aqui diante de Deus e Deus me deu o ISO celestial, vou aprovar. É para todo mundo. Você viu que eu já comecei a acertar geral, né? Não ficou ninguém de fora. Então, o grande problema dessas perguntas aí, dessa crise, o grande problema desse problema é que quando a gente fica nessa situação de prova, de tribulação, de dificuldade, a gente fica fragilizado. Mas tem uma coisa, o problema não é o ficar fragilizado. Até porque, irmão, quando você fica fragilizado, mas você permanece, fala permanece. De novo, você acordar, permanece. Agora para a pessoa que estava dormindo, permanece. Quando você permanece, você começa a experimentar o aperfeiçoamento da glória, da graça, do poder, do amor de Jesus na tua vida. Porque você permanece mesmo estando fragilizado. Amém? Então, o problema do problema causado pelo problema são as perguntas que muitas vezes fazemos a nós mesmos. Presta atenção no que eu estou falando. São as perguntas que fazemos para nós mesmos, que dependendo do nível de entrega que cada um tem no Senhor, para o Senhor, com o Senhor, muda o destino deles. A trajetória está aqui, dependendo da pergunta que você fizer e aquilo cristalizar no teu coração, na tua alma, e você vai tender a tua vida em resposta a isso, dependendo do teu nível de entrega com Deus, isso pode mudar o destino da sua vida. Ou seja, se o meu nível de entrega com Jesus é total, certamente você acertará a boa, perfeita vontade de Deus e agradável vontade de Deus. Mas se o nível de entrega não é aquelas coisas, e eu não estou falando assim de tempo de crente, irmão. Não estou falando de tempo de igreja, não estou falando de quanto você conhece a Bíblia ou não conhece, eu estou falando de quanto o teu coração você quer que pertença ao Senhor. Vocês estão me entendendo? É entrega. Então o conselho que eu dou para você ouvir essa mensagem, essa série de mensagens, sabe qual é? Renda-se. Dá uma cutucada para você, se rende, devagar, forte. Dá só uma cutucadinha assim, renda-se.
Vai lá, mexe aí, cutuca ela aí, Fábio. Aí, cutuca ele, filho, é isso. Isso, uma cutuca a outra. Cutuca o Adrian, senão eu vou jogar um papel nele aqui. Fala assim, se rende, irmão. Baixa a guarda. Baixa a guarda. Baixe as defesas. Perca para Jesus. Aprenda a perder para Jesus. Você com você mesmo, dá um pau em você mesmo, ganha de você. Mas esse você que ganhou, perca para Jesus. Que pergunta, do tipo assim, essa é, será? Acho que não. Acho que sim. Mas e agora? E essa é a clássica. E se? E se? E se eu amar? E se eu perdoar? E se eu doar? E se eu der? E se eu devolver o dízimo? E se eu ofertar conforme o Espírito Santo tem me indicado a ofertar? Estão ouvindo conferência de finanças, então a gente está bem afiado com essas coisas. E se? E se? E se eu perdoar aquela pessoa, como que eu vou ter alguém para culpar? Afinal, essa situação aqui, eu estou assim por causa do fulano, por causa da fulana. Até quando nós vamos permitir esse tipo de coisa dar destino para a gente, cara? De verdade. E se, irmão? E se? É a pergunta do incrédulo, cara. Fique tranquilo, se você não é um cara incrédulo, você é um cara de fé, eu estou fazendo algumas perguntas, e se, não é porque você é incrédulo, é porque o nível de fé que você está precisa aumentar. Lembra que eu falei dos ciclos? Ou você acha que não me pergunta de vez em quando assim, e se eu estiver viajando com esse negócio de ir embora? Fundar uma igreja em outro país? E se não é de Deus, eu estou ouvindo coisa da minha cabeça? Você acha que não cai isso para mim de vez em quando, irmão? Hoje ainda não. E se? E aí, o que vai acontecer? Então essas perguntas muitas vezes tornam, irmão, o silêncio o som mais ensurdecedor dentro da nossa cabeça. E sabe o que isso acontece? Rouba a paz. Então eu não estou falando isso para te condenar, mas eu estou falando isso porque são ciclos. Agora, se esse ciclo já está durando alguns anos, irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas calma, eu tenho a solução dos seus problemas. Brincadeira. Mas eu tenho mesmo. Eu vou te mostrar. É de verdade. Entenda, irmão, presta atenção. Entenda que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, um processo começou na sua vida. Na verdade, para você ter, o fato de você ter entregado sua vida para Jesus, já mostra que um processo já começou na sua vida. Amém? O problema é que nós estamos vivendo um tempo, uma geração, onde as pessoas odeiam processos. Afinal de contas, pronto, está tudo na ponta do dedo. É só baixar um app. É só fazer uma atualização. Mas, irmão, se até o teu celular você tem que comprar para ter espaço para caber as coisas, quanta coisa está entulhando a tua alma que Deus não consegue atualizar o aplicativo de fé em você? Está faltando um monte de espaço. Aí sabe o que acontece? Os caras vão comprar nos coaches que não pensam de Jesus, vão comprar nos livros de autoajuda espaço. Quando Deus falou o quê? Vem comigo. Eu tenho que matar esse coelho, senão eu não termino nem a ponto 1. Vem comigo. Não está no PowerPoint, tá? Porque eu não consegui terminar. Na verdade, sim, enfim, não deu certo. Gálatas 2, versículo 20 fala assim: estou crucificado com Cristo,
Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, acabou. Bom domingo, irmãos. O que eu vou falar mais? Irmãos, bom dia. Hoje a pregação é Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e me entregou. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Acabou o culto. Isso aqui simplesmente se explica. A nossa dificuldade é por fato de não aceitar processos, é não pegar isso aqui e fazer uma autoanálise, não olhar para nós mesmos. Já estou crucificado com Cristo. Eu lembro desse versículo toda vez que alguém me fecha no trânsito. Ou quando eu estou com pressa, a pista da direita está livre e o cara está dando a 60 por hora na BR. Ainda bem que eu não estou com aqueles caminhão Bigfoot, sabe, aquelas rodas grandes. Senão, vai por cima e vai embora. Quando você entregou a vida para Jesus, irmãos, quando você batizou, pastor, eu não sou batizado ainda, calma, vai chegar o momento. Cristo vive em você. Essa é uma realidade. Uma realidade. Outra coisa, Romanos 14, versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo. Mais ou menos. Deixa eu tomar água, porque esse aqui deu uma enroscada. E nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim que vivamos, quer morremos, somos do Senhor. Vocês estão me entendendo? Então percebe que agora você está diferente. Lembra domingo passado? A ninguém mais conhecemos segundo a carne, agora tudo se fez novo. Em Cristo tudo se fez novo, uma nova criatura. A palavra de Deus diz em Gálatas 3, versículo 26. Todos vocês, salvos, os que entregaram a sua vida para Jesus, são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Sabe aquela conversa de todo mundo é filho de Deus? Não é não, isso é mentira. Todos são criação de Deus. Tudo foi criação de Deus. Agora, filho é somente aquele que acessa a paternidade de Deus através do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a salvação vem em Cristo. É por Cristo. Em Cristo, para Cristo. É só em Jesus, irmão. Não tem nada, nem ninguém, não tem placa de igreja, não tem pastor lindo, apesar de vocês terem um, não tem outro exceto Jesus. Vocês estão me entendendo? Qualquer coisa que entrar no meio, não aceite. Porque só Jesus. Tá bom, irmão? Versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, ouça isso aqui, vestiram-se de Cristo. Ou seja, de outra versão, foram revestidos de Cristo. Uau, cara. A nossa natureza está ali ainda. Está ali. Afinal de contas, estamos aqui, não foi arrebatado. Só a Aninha que foi arrebatada ontem para ir para a célula. Estou brincando com ela. Não, estamos aqui, nesse tabernáculo de carne, habitando aqui dentro, mas nós somos revestidos de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Uau. Então, irmão, se nós morremos para esse mundo, não é mais nós que vivemos, mas Cristo. Se somos feitos nova criatura em Jesus, somos revestidos de Cristo, logo não podemos nunca
Escute isso, nunca permitir que esse tipo de pergunta, ai, quem eu sou, ai, o que acontece, ela cristalize dentro do seu coração, da sua alma, e tome o rumo do seu destino. A pergunta não, mas as respostas bíblicas às perguntas sim. O problema é que a gente pega essas perguntas e o nosso chamado vira a ser quem eu sou. Aí tem um irmão na igreja, está 10 anos na igreja, e fala, eu não sei meu chamado, eu não sei meu chamado. Cara, você não está encontrando o teu chamado, porque você está procurando demais o lugar errado. Você esqueceu que a fonte de todas as coisas é Jesus. Eu vou provar isso na Bíblia, para você. Não deixe você entrar nessas quem sou eu, quem eu sou, entrar no seu coração a ponto de mudar a tua rota que está traçada no céu para o céu. Então o que a gente deve fazer? E aí vem o tema da mensagem. Não sei se já tinham colocado ou não. Então agora coloca o tema da mensagem, por favor. Eu vi isso aqui, tá? Se você viu, eu vi isso aqui no Instagram, cara. Tá? Porque eu não tenho vergonha de falar que eu aprendi com outra pessoa. E tem uma página que eu sigo, e quando ele mostrou isso aqui, eu falei, cara, eu estava lendo sobre isso daqui ontem. É muito top. Aí eu peguei como base só o ponto que ele usou ali, e fui para a Bíblia. Os 7 eu sou de Jesus. E hoje nós vamos falar um. Não dá tempo de falar o resto. Só um. E eu tenho que correr, inclusive. Que eu gosto de fundamentar bem uma série de mensagens, irmãos. Deixar bem cravado. Você quer ver uma coisa que acontece? Antes de eu entrar aqui. Quando você não... Isso aqui agora vai... Ai, o pastor está jogando mensagem chapéu para mim. Não, é para todos vocês. Para nós tudo. Olha só. Não conhece Jesus direito. Não busca, tal. Eu não estou julgando e acusando. Eu estou falando o que acontece. Aí o que acontece? Não tem atitudes boas, ou pelo menos não tenta corrigir. Quando é corrigido, não tem uma atitude de quebrantamento, sabe? Poxa, me perdoe, poxa, eu errei de volta, mas eu vou consertar, eu vou conseguir. Fica naquela empáfia, naquela arrogância. Sabe o que acontece? As pessoas vão começar a te rotular. Vão pôr rótulo em você. Aí, por causa de uma educação marxista, você tem a facilidade de culpar todo mundo à sua volta, menos de olhar para dentro de si mesmo e falar assim, cara, eu preciso mudar. Afinal de contas, estão me chamando de fofoqueiro. Fecha essa matraca, corta a metade dessa língua. Os irmãos me chamam de fofoqueiro. Estão me chamando de fofoqueiro na igreja. Não, tem 2 pessoas chamando você de fofoqueira. Deus e o mundo. Porque você é. Ai, errado falar isso comigo. Não, errado é você permanecer assim, aceitar que te rotulem. Muda. Fala, muda. Aí passa por rótulo. Fanta. Para de se comportar como Fanta. Seja Coca. Entendeu, né? Lembra que essa Coca é Fanta? Só os quinta série vão saber essa. Né? Ó, São Paulino. Troca. É pecado torcer para São Paulo. Fica rotulando. Aí culpa todo mundo. Ah, cara. E sabia que existe uma bem-aventurança para quando falam de você? Mateus 5 fala, Jesus fala, eu não sei qual dos versículos, ele fala assim, bem-aventurado sois vós, quando levantarem todo tipo de mentira e calúnia a seu respeito, por causa da justiça. Por causa da justiça de Deus. Aí é diferente. Agora, irmão, quando falam, e aí vamos procurar, e a gente acha até um pouco mais daquilo que falamos, eu falei, vixe, aí complica. Não é errado ficar falando do irmão? Claro que é. Mas é mais feio ainda você saber que estão falando isso aí e você permanecer com aquele costumezinho ridículo que está todo mundo olhando e falando, metendo um rótulo em você, fofoqueiro, boca de caçapa. O mais guaratubano, né? Boca de oveva. Badejo, boca de badejo. Vamos mudar. Mas como nós somos revestidos de Cristo,
Como não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Como a nossa mente está sendo mudada dia a dia, porque nós não estamos nos conformando a esse mundo, mas estamos renovando nosso entendimento. Amém? Então agora, se Cristo vive em mim, ai, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João 6,35 diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O contexto aqui, irmão, o contexto aqui é pós grande multiplicação de pães, logo após, um dia depois, 1 ou 2 dias depois. Lembra? Os senhores estão com fome. Aí, achando que Jesus ia resolver o problema deles, né? Nós não temos dinheiro, as formas naturais. Eu não quero pregar da grande multiplicação, mas acho muito legal. Daí Jesus fala assim, eles estão com fome. Jesus olha para os discípulos e fala assim, dê vocês de comer eles. Ai, grosso, insensível. Você, Jesus, tem que resolver os problemas. Não, dê vocês de comer eles. Resolve. Multiplicou o pão, depois eles foram, os discípulos foram para um outro lado, Jesus foi a pé, andou sobre as águas. Nessa ocasião, eles deram a volta no lago, as multidões seguiam Jesus, pegaram um barco, foram atrás dele e se encontraram lá. Em João 8, versículo 25, a gente lê assim, quando o encontraram do outro lado do mar, ou do lago lá, perguntaram-lhe, Rabi, que significa mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essa é profunda, irmão, profunda. O Senhor é inesgotável. Não existe confortável no reino dos céus. Se você está confortável demais, é porque você não está sendo eficiente no reino dos céus. Porque o reino dos céus cresce, evolui, prospera, cresce, avança, conquista, constrói, edifica, vai para o céu. Então não tem parado no reino dos céus. Mas isso aqui é uma coisa que eu não anotei por medo de fazer o que eu vou fazer. Vocês me procuram não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Isso aqui mostra para mim o que, sabe o que é? Eu estou mais preocupado com o que Deus tem para me dar do que o que Deus pode fazer. Isso é uma das coisas que mantém fome e sede de vida. Servem Jesus, estão na igreja com Jesus, amam Jesus, simpatizam com Jesus, mas não experimentam vida. Por quê? Eles querem só um botãozinho do iFood. iFood! E não tem iFood com Deus. Sabe por que não tem iFood com Deus? Porque Ele já veio. Ele já é. Vocês estão me entendendo? O texto continua, até Jesus chegar no versículo 35, eu sou o pão da vida. E nessa altura, os judeus que estavam ali, o texto de João 6 é enorme, começaram a se alvoroçar, ficar nervoso, como assim? Que negócio é esse? Pois ele estava se comparando ao maná do céu, mas colocando-se ainda mais alto que o maná, pois dizia que quem comesse desse pão não teria mais fome nem sede. Ou seja, a mente religiosa, presta atenção, a mente religiosa começou a bugar. Bugou. O sistema de crença começou a ser desestruturado pela verdade. O meu Jesus passa a dar lugar agora para o verdadeiro Cristo das Escrituras.
O Jesus das ondas de avivamento deixa de ser o Jesus das ondas e passa a ser o verdadeiro noivo que está voltando para buscar a igreja. É profundo o que eu estou falando contigo, meu irmão. O Jesus que você montou como um Frankenstein, ou Frankenstein. Você pegou, o amor do papai, Jesus. Mas eu não quero a correção do Cristo, que fala, raça de víboras, hipócritas, quem que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não, esse eu não quero no meu Jesus. Mas é o mesmo Jesus. Vocês estão me entendendo? O sistema começou a bugar, os padrões começaram a ser quebrados, a lógica carnal, humana, começou a se despedaçar. Eu acho muito forte isso, porque quando essas estruturas começam a se quebrar, ou eles se quebram, ou eles se levantam como fortalezas ainda mais fortes. Mas é assunto para o Puntadel. Os questionamentos viram quase que uma enxurrada na mente. Meu Deus, mas agora? E vira. E Jesus deixa o negócio ainda mais interessante. João 8, versículo 53, Jesus disse, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não, João 6, perdão, 53, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Tal! Como assim? É forte, cara. Todo aquele que come a minha carne, versículo 54, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmão, diante do cenário judaico que estava ali, comer tua carne, beber teu sangue, e você vai ressuscitar, você está louco? Quantas coisas a gente ouve domingo após domingo, Tadel após Tadel, discipulado após discipulado, life após life, que nós chegamos assim, você está maluco? Obrigado, filha. 55, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Irmãos, que doideira. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim virá por minha causa. Viverá por minha causa. Pega esse versículo aqui, como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Os nutricionistas falam que a gente é o que a gente come, né? Está na Bíblia. Este é o pão que desce do céu. Aqui ele dá um soco na cara dos caras lá. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Meu Deus do céu. Pense, judeusado, ouvindo isso, cara. Esse pão que vocês buscam, esses pão que vocês buscam em lugar errado, esses pão que vocês buscam em livro de autoajuda que não fala de Jesus, esse pão que vocês buscam em estratégia humana, força humana, vai voltar a dar fome, mas esse aqui não. Esse não. Esse viverá para sempre. Versículo 59, está lá o versículo. Disse tudo isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. A Bíblia fez questão de mostrar aonde ele estava ministrando, para quê? Para confrontar um sistema de crenças e uma religião. Uma religiosidade, não uma religião, uma religiosidade. Um dos motivos pelo qual nós não experimentamos o pão da vida não é porque eu sou de uma religião, de outra religião, não. É porque eu não creio que Cristo é verdadeiramente o pão da vida. Isso não tem a ver com religião, irmão. Isso tem a ver com posicionamento seu. Seu. Porque a mensagem está sendo pregada tempo e fora de tempo. Deixa eu continuar, que meu tempo está acabando e tem coisa para falar ainda.
Ou seja, de forma figurada, né? De forma figurada, Jesus falou tudo isso na casa da religiosidade, na casa dos sofismas, na casa das hipocrisias, na cara das máscaras que usamos para dizer que estamos felizes. Estamos bem. Quando ele está falando isso, não porque eu estou bem, porque eu tenho Jesus, eu tenho problemas, eu estou passando por uma crise, mas eu estou bem. Escrever uma coisa que me deixa intrigado é ver adolescente, filho de crente, ainda mais filho de líder, fazendo foto assim no Instagram. Que coisa diabólica é essa? Que vergonha é essa? Que falta de identidade é essa? Ah, eu sou feia. Vai ser, se continuar falando. Para que isso? Uma das coisas que acaba quando você entrega Jesus no pão da vida, você para de deixar as pessoas dizerem quem você é e para de fazer aquilo que as pessoas dizem para você fazer. Você começa a ser quem Jesus diz que você é. Começa a fazer o que Jesus quer que você faça. Começa a ser quem Jesus diz que tu é. Mas não, tem que ouvir de um aplicativo, de um podcast, tem que ouvir de algum pregador famoso. Não, cara, é Jesus. Estão comigo ainda? Está muito forte a lapada ou diminui o drive? Não, que se você pedir para diminuir, daí que aumenta. Estou brincando. Falando na cada estrutura religiosa que construímos para esconder o medo que estamos, ou até mesmo o sepulcro caiado que esconde o corpo em estado de putrefação dentro de nós, cara. Eu chego na igreja, sou uma bênção. Eu vou para o discipulado, tudo combinado com a esposa. Não, estamos uma bênção. Está tudo bem. Está fazendo o teu discipulador perder tempo de estar com a esposa dele, com os filhos dele, ou com a discipuladora com o esposo, com os filhos, ou de repente discipulando alguém que realmente está com fome e sede de Jesus. Vai lá incomodar, vai lá perder tempo, vai lá encher o saco. Me perdoa, irmão. Mas você vai para o discipulado para fazer isso, cara, dá licença, deixa outra pessoa que quer. Não falando para você sair da igreja. Não, fica aqui. Vamos lá, uhul. Tudo bom. Mas existem níveis, é você que escolhe. Vocês estão me entendendo? Quando Jesus falou, eu sou o pão da vida, ele não falou assim, eu sou o pão da vida, querido. Não, ele falou assim, eu sou o pão da vida. Foi o confronto, o contexto é de confronto. Ele confrontou um sistema que colocava o seu sustento em tudo menos naquele que é tudo, Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão não terá mais fome e não terá mais sede. Achei muito interessante ele falar que não vai ter sede. Vocês estão me entendendo? A pegada que é esse texto. Sabe, irmãos, com muito amor, com muito carinho. Quantas mais alfarrobas você vai ter que comer para se saciar? Para quem não conhece, alfarroba é comida de porco. Que o filho pródigo comeu quando fugiu da paternidade e da tentativa de independência dele. Foi para lá num lugar comendo comida de porco. Sendo que Jesus é o pão da vida. Quanto mais você vai substituir a tua devoção bíblica por um podcast? Quanto mais você vai substituir a teu cavar por Deus, por alimento nas Sagradas Escrituras, por uma pregação? Eu não sou contra. Eu vejo podcast, eu ouço pregações, mas não mexem em quem eu sou. Elas me equipam, é diferente. Vocês estão me entendendo, gente? Até quantas mais alfarrobas vamos ter que comer? Não é isso que Jesus tem para nós. Ele é o pão da vida. Isso me lembra de uma passagem bíblica, irmão, que mostra o coração da gente, do ser humano.
Mas nesse caso específico do povo de Deus, muitas vezes, vou ler, Números 21, versículo 4. Povo no deserto, saindo do Egito. Partiram eles do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho. Deixa eu ver isso aqui na outra versão, bem rapidinho. Eu esqueci, não tem uma parte, mas a outra não. Números 21, versículo 4. Então partiu do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, rodearam a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Está escrito impaciente também. Perdeu a paciência. E falou contra Deus e contra Moisés. Um dos problemas do iFood Gospel, sabe o que é? Você vai falar mal de Deus e mal da tua liderança. Por quê? Você quer uma comida diferente. Deixa eu abrir um parênteses. O problema não é você querer uma comida diferente. Não tem nada de errado. Se não for uma conferência, à toa, a gente vai comer uma comida mais concentrada. O problema é você não aceitar a mesa que o pai coloca na sua mesa. Esse é o problema. Porque isso é coisa de órfão. Isso é coisa de bastardo. Porque um coach, ele vai pregar algo que ele tem compromisso com o que ele está pregando. Não está errado. Quando é de Deus, né? Quando não é de Jesus, irmão, tira Jesus do centro, fuja que é laço. Um pregador de conferência, de seminário, ele vai pregar aquilo, ele tem compromisso com aquilo dali. Mas o cara que está aqui, ó, todo dia com você, toda semana com você, todo live com você, ou vendo os teus dias mal, esse cara tem um compromisso e um comprometimento com você. Aí você começa a chamar o teu discipulado, os teus cultos de domingo, o teu life disso daqui, ó. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, já estamos fartos dessa comida miserável. Na revista e atualizada fica assim: a nossa alma tem fastio deste pão vil. Sabe o que é o pão vil que eles estão chamando? Maná que descia do céu, cara. Maná que descia do céu. Isso aqui é muito profundo. Quem foi educado dessa forma aqui, ó? Mãe, o que tem para comer? Comida. Bom, segundo nível. Mãe, eu não quero esse arroz aqui. Então não come. Mãe, tem maionese? Pá! Come o que está na mesa. Óbvio, não estou falando de tapa, de verdade, óbvio. Você vai comer o que está na mesa. Ou quando o filho vai na casa de alguém, comeu feito um hipopótamo em casa. Aí chega na casa que a gente foi lá, uma visita, estou com fome. Aí a pessoa coloca pão, manteiga ou margarina e mortadela. Tem presunto? Dá uma vontade de cortar a língua. E aí come feito um rinoceronte, como se nunca tivesse comido. Irmão, nós fazemos isso com Deus. A gente faz isso com Deus. Presta atenção. Por quê? Porque você não se alimenta de Jesus. De verdade, não. Se for ver o nível de entrega, você vai ver que você não entregou a ponto de comer o que deve ser comido hoje. O que deve ser comido hoje é: eu sou o pão da vida. E eu não vou ficar pregando uma mensagem motivacional para você sair aqui, uau, que fé! Não, você vai sair aqui, cara, meu Jesus, eu tenho que arrumar minha comida.
Minha alma tem fastio desse pão vil. Meu irmão e minha irmã, isso aqui é muito profundo. A minha oração é que o Espírito Santo revele isso para você. Mas veja isso. O que aconteceu com Jesus ao falar que Ele era o pão da vida? João 6, versículo 60, diz assim: ao ouvirem isso, presta atenção, para você ver como esse texto não veio num contexto de eu sou o pão da vida. Não, ele veio num contexto de confronto. Ao ouvirem isto, vírgula, João 6,60, muitos dos seus discípulos, ou seja, não eram os que simpatizavam, os que gostavam, que estavam afim, não, eram os seus discípulos, disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Viraram as costas e deixaram Jesus. Ou seja, eu tenho fastio dessa comida. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? Versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, no céu? Escuta agora isso aqui. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmão, fica de pé, acaba bem certinho no horário, por gentileza. O tema dessa série, que era para ser só uma mensagem, os 7 eu sou de Jesus. Mas qual que é a essência dessa série? Nós não somos Jesus. Nós somos seres falhos. Erramos, carnal. Nós não somos carnais, nós temos carne. O ser carnal é opção. Eu quero que você entenda que existe dentro de você. Quando você entregou a sua vida para Jesus, a palavra do Senhor nos ensina que quando você está ali, faz aquela oração de entrega ao Senhor Jesus, você crê no seu coração, confessa com a sua boca, você é salvo. Ou seja, o Espírito Santo vem habitar sobre você. Acende um fogo de Deus sobre você. Por quê? Porque agora você tem um espírito. Antes era alma e corpo. Alma e corpo. Relacionamento de alma, de corpo. Sobre influências espirituais que não são de Deus. Mas quando você entrega a tua vida para Jesus, você, por crer em Cristo, e você fala: cara, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. E você decide, então Ele te tira do império de trevas, transporta para o reino do Filho do seu amor. Você já ouviu várias vezes, mas não é somente isso. Agora um Espírito começa a viver sobre você. E dentro de você nasce um Espírito. Agora você tem conexão direta com Deus, através do seu Espírito. É isso. Começa uma batalha, porque antes quem dominava o seu corpo era a sua alma. Eu estou com vontade de fazer tal coisa, lá e o corpo se escravizar. Eu quero tal coisa, lá e o corpo se escravizar. Eu estou com desejo disso, lá e o corpo ser escravo. A alma dominava, e agora tem um espírito. E agora esse espírito começa a dominar. Aí a alma fica doida, por quê? Sou eu que mando aqui, não manda mais. Não manda mais. Que agora tem um espírito de vida. Tem o Espírito de Deus, irmãos, sobre nós. Aí beleza, aí você vai para o batismo. Entendeu o batismo? Batiza. Blup, blup. Morre para esse mundo e nasce uma nova criatura. Corpo, alma e espírito estão sintonizados na mesma coisa. Comigo não foi nessa ordem, com muita gente não foi nessa ordem. Depois que você começa a buscar muito esse espírito, esse fogo do espírito vai gerar fogo na tua alma,
e a tua alma começa a ficar quebrantada, e teu corpo já está obedecendo ao Espírito, porque a alma se sujeitou ao Espírito em várias áreas. Você que não ajoelhava, agora ajoelha. Você que não se cuidava, agora se cuida. Você que se prostituía, não se prostitui mais. Deus começa a trabalhar, aquela vontade de fumar começa a parar sozinho. Ninguém precisa enfiar o dedo na cara, vai parar de fumar, vai viver. Não precisa, por quê? Porque o próprio Espírito Santo vai trabalhando. Ninguém precisa enfiar o dedo na tua cara. O Espírito, se você querer o Espírito, esse fogo vai blu, 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 vai aumentando, até que você sabe o que, irmão? Puf! Você é batizado no Espírito Santo. Aí, meu irmão, já era. Aí o diabo perdeu de vez. De vez. Porque agora Cristo começa a habitar dentro de você. O batismo é estar imerso. Agora não é mais somente uma lâmpada clareando o teu ser aqui. Ela vem de dentro de você. Teu corpo está ali, a tua alma está ali. De vez em quando querendo dar umas buzinadas e umas fechadas, passar por cima do outro carro. A tua alma está ali, se defendendo, não admitindo que erra. Ali. Mas o Espírito está lá dentro. Ei, vamos crescer, vamos amadurecer e vamos experimentar o pão da vida. Irmão, alimente-se de Jesus. Pare de se alimentar do que os outros falam de você. Pare de se alimentar do que os outros falam que você tem que ser. Mas pare de dar motivo também do que falam de você, né? Pare de se alimentar de ideologia, de falácia, de bobeira. Pare de se alimentar do que não traz vida. Alimente-se do pão da vida, que é Jesus. Alimente-se da sua palavra. Alimente-se do Espírito de vida. E você saberá que Ele vive e está dentro de você. O Espírito de Deus habita dentro da igreja. Nunca mais. As perguntas, como eu falei, elas vão voltar de vez em quando. Meu Deus, quem que eu sou? Mas elas nunca vão tirar você da trajetória que Deus tem para você. Elas vão só aperfeiçoar. Quanto mais fogo, mais puro o ouro. Quanto mais tempo no fogo, mais puro fica o ouro. E o Senhor fala que a nossa fé mais valiosa que ouro perecível, interessante ele chamar ouro de perecível, é a nossa fé que deve ser provada. Então nunca mais terá dúvida de quem você é e de que por que você está aqui nessa vida. Você está aqui nessa vida porque Cristo em vocês é a esperança da glória de Deus. Temos uma cidade para ganhar, temos famílias para restaurar, temos jovens para tirar das drogas, jovens para tirar da prostituição, temos famílias inteiras clamando por uma salvação, temos crianças buscando o Senhor, temos empresas que podem ser de Deus, temos uma cidade inteira para mostrar que Cristo é o nosso Senhor. E eu quero fazer um convite para você que está aqui, enquanto o louvor canta e ministra. Essa é só a primeira parte. Se você veio essa manhã aqui e são dois convites. Você quer entregar a tua vida para Jesus. Você veio hoje aqui e essa mensagem tocou teu coração e você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Então vem aqui na frente. Eu quero orar com você, tá? Vem logo. Ou você já entregou uma vez, mas você sabe que você desviou, saiu. Vem, é hora de voltar. É hora de voltar. Então, os dois convites eu já fiz, vou fazer o terceiro. Só que eu queria que você não viesse aqui se ajoelhar e chorar. Não quero que você faça isso, tá? Mas você quer isso que nós estamos cantando. Nova paixão por ti. Vem. Isso. Não é que eu não seja
Uau!